E agora, no nosso quadro Papo Cultural, que relaciona assuntos variados da administração com filmes, livros, documentários e outros, nós vamos conversar com a Heloísa Simões, aluna do 5º período de administração. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Mariana. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Heloísa, sobre o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre um filme de 1998 chamado American History X, ou, como foi traduzido para o português, A Outra História Americana. Parece interessante. Conta pra gente um pouco do enredo dele, mas toma cuidado pra não revelar nenhum spoiler. Pode deixar. Então, os personagens principais do filme são os irmãos Vineyard. Danny é o adolescente e idolatra o seu irmão mais velho, o Derek. E essa história é pano de fundo para o diretor estabelecer alguns posicionamentos em relação à xenofobia, ao racismo e principalmente ao neonazismo. Ou seja, várias formas de preconceito em relação às minorias. Então essa história não é de brincadeira não, né? Faz uma sinopse pra gente. Claro! Para resumir, o irmão mais velho, o Derek, acabou de sair da cadeia depois de cumprir a sua pena de 3 anos por assassinato. E ele agora encontra o Danny trilhando um caminho muito parecido com o seu, prestes a assumir a liderança do grupo neonazista do qual fazia parte antes de ser preso. Aí, o objetivo dele se torna convencer o irmão a escrever uma história diferente. Isso aí dá muito pano pra manga, viu? Mas Heloísa, sem revelar muito mais sobre o filme, me fala por que você escolheu falar sobre ele pra gente hoje. Então, Mariana, eu escolhi porque, embora esse filme seja estadunidense, retrata aspectos muito parecidos com os vivenciados na sociedade brasileira. Para citar alguns, a gente pode falar sobre os problemas da população carcerária, a realidade da periferia e também como, mesmo dentro da população de baixa renda, as dificuldades são diferentes se você tem a pele clara ou escura, ou seja, o colorismo da pobreza. E mesmo esse filme sendo de 1998, as discussões ainda são muito atuais, não é? Nossa, mas com certeza. E talvez na época do filme as discussões sobre essas minorias não estavam tão em voga como estão hoje em dia. Ou pelo menos não estavam ganhando a atenção das mídias de massa e, portanto, se ouvia menos falar sobre isso. É verdade. Então, fala um pouco mais sobre essas questões da criminalidade e as questões de preconceito tratadas no filme. E como que a gente pode fazer um paralelo com a sociedade, sobretudo a parcela periférica da sociedade brasileira. Ok, olha, primeiro então a gente pode pensar na história dos personagens e na construção dos pensamentos preconceituosos. O primeiro ponto é que Derek teve uma espécie de mentor para a construção dos seus pensamentos, que era, assim, um líder local dos skinheads. E ele incitava o ódio de vários tipos, principalmente nos pontos de concorrência com os negros e os imigrantes. E, mais tarde, pelos seus atos, se torna também uma referência para os demais jovens da sua comunidade, principalmente o seu irmão mais novo. E você acabou de usar esse termo estrangeiro, né, que é o skinheads. Pode explicar pra gente melhor o que ele quer dizer? Skinhead, na tradução do inglês, seria pele da cabeça ou ainda cabeça raspada. É uma subcultura que nasceu no Reino Unido na década de 1960 e depois se espalhou pelo mundo. As pessoas que fazem parte desse grupo normalmente têm a cabeça raspada e usam roupas pretas e coturnos. Existem variações entre os grupos, mas no geral se posicionam a favor da supremacia branca, hétero e de políticas nacionalistas de extrema direita. E aí, mesmo que saindo um pouco desse extremismo escancarado, a gente pode pensar nos líderes brasileiros que incitam ódio e influenciam a população em geral a terem uma postura excludente também, não é? Exatamente. Através de um discurso muito carismático e persuasivo, e hoje no Brasil isso é uma crescente, algumas pessoas influentes fazem um papel de legitimação do preconceito. E aí acontece o que estamos vendo hoje em dia, um agravamento das desigualdades sociais, um aumento da exclusão de alguns grupos e, sem dúvida, um crescimento de grupos extremistas ligados ao neonazismo. E isso é muito preocupante. Você acha que o filme consegue retratar bem esse processo acontecendo? Completamente. O diretor foi fazendo uma espécie de gangorra entre o presente e o passado, de modo que essa mescla de cenas em diferentes tempos permite o espectador entender melhor a história dos irmãos e da comunidade em que eles estão inseridos.
Dessa forma, você vai vendo como a sucessão de fatos violentos foi sendo percebida por eles e foi formando as suas visões de mundo. E sem dúvida, a história de uma pessoa e o que ela passa na vida acaba influenciando o que ela é. Mas não só isso, não é? Isso mesmo. E a evolução do Derek ao longo do filme nos mostra isso também. Se a gente questiona os nossos preconceitos com a mesma força que a gente constrói eles, podemos nos transformar. E por que não transformar o mundo? É uma forma bem interessante de ver as coisas, porque se a gente entende que tanto o meio influencia nas pessoas, quanto as pessoas influenciam no meio, a gente passa a ter a possibilidade de fazer algo melhor. Sim. E na minha visão, baseada na teoria da psicologia fenomenológica, o passado gera condição presente, mas o que você faz no presente é que encaminha o seu futuro. Então, as situações que você vive direcionam os caminhos que você pode seguir, sendo uns mais possíveis que outros. Por isso, é importante pensar no seu passado, na sua história, mas ela não é determinante, percebe? Aí, se você entende para onde quer ir, pode tomar a responsabilidade de encontrar um caminho para isso. E pensando assim, a gente foge tanto da ideia da resignação como da meritocracia, não é? Porque as pessoas têm a capacidade de fazer a sua história do futuro, mas a gente também reconhece que certos lugares, sejam eles lugares físicos, emocionais ou socioeconômicos, são muito difíceis de serem alcançados para algumas pessoas. É isso mesmo. Afinal, a gente só consegue ir por um caminho do futuro que a gente enxerga. E às vezes estamos inseridos em contextos que ficam difíceis para se ver muitas possibilidades. E esse é um terreno muito chamativo para surgirem líderes opressores como esses que a gente estava falando. Então é isso, Heloísa. O nosso quadro está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje e fica a dica para o pessoal assistir esse filmão em casa. Eu que agradeço por essa oportunidade.